Amém. Amém. How many of you went home praising God last night? Quantos aqui saíram adorando ao Senhor e continuaram esse louvor em casa? How many of you have your Bibles this morning? Quantos trouxeram a sua Bíblia nessa manhã? Wave them, make the devil mad. Balance e deixa o diabo nervoso. Nós amamos essa igreja. We love and appreciate your pastors. Nós apreciamos e amamos os Your seus wonderful pastores. staff. Temos uma equipe maravilhosa. And it's a pleasure to be with you today. E é um prazer estar com você hoje. You know, when the Holy Spirit of God made his entrance into planet Earth, Você sabe, quando o Espírito Santo fez a sua entrada no planeta Terra, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, the world would never be the same again. o mundo nunca mais foi o mesmo. His entrance marked the beginning of a new time, A sua entrada marca o início de um novo tempo, a new day, a new season, um novo dia, uma nova estação, a new way of doing things. uma nova maneira de fazer as coisas. Just 120 ordinary people in an upper room. Só existia 120 pessoas ordinárias, comuns, naquela sala. Upon having an encounter with the Holy Spirit of God, E depois que elas tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus, made an impact on the entire city of Jerusalem. eles fizeram um impacto em toda a cidade de Jerusalém. All of Jerusalem knew without a doubt Todo Jerusalém soube, sem a menor dúvida, that something extraordinary had happened, que algo extraordinário aconteceu. that heaven had come to earth in power. Que o céu desceu para a terra em poder. That day launched 120 ordinary people Aquele dia lançou 120 pessoas normais into extraordinary lives. numa vida extraordinária. It transformed a group of individuals Transformou um grupo de indivíduos who were timid and fearful que eram tímidos e temerosos into bold and courageous believers, em corajosos crentes, anointed of the Holy Spirit. ungidos pela unção do Espírito. The visitation of God on that day A visitação de Deus naquele dia was so powerful foi tão poderosa that 3,000 souls were saved, que 3.000 pessoas foram salvas. and multitudes followed thereafter. E multidões os seguiram a seguir. The visitation of God was so powerful on that day A visitação de Deus foi tão poderosa naquele dia that the cities round about Jerusalem que as cidades ao redor de Jerusalém brought their sick and their lame and their deaf and their dumb trouxeram os seus doentes, os seus aleijados, os seus surdos, os seus mudos para lá. and laid them in the streets of Jerusalem. E deitaram eles nas ruas de Jerusalém. And the Bible says E a Bíblia diz they were healed, every one. e que eles foram curados, todos eles. Acts 5:16 tells us so. Atos 5:15 diz a respeito. We're in a very significant time and season as the body of Christ. Nós estamos vivendo um tempo muito significativo, uma estação muito significativa no corpo de Cristo. And what we do, E o que nós estamos fazendo? we must do quickly. Nós precisamos fazer We de must maneira do, we apressada. must do accurately. Nós precisamos de fazer de maneira precisa. We must do powerfully. Nós precisamos fazer com poder. And that's why I believe God put this conference in your pastor's heart. E é esse o motivo que eu acredito que Deus colocou essa conferência no coração do pastor. To help empower you and I. Para ajudar a empoderar você e eu. To be a demonstration Para ser uma demonstração of God's love, do amor de Deus, mercy, da sua misericórdia, and power poder to this generation. para essa geração. Amen? Amém? Paul writing in 1 Thessalonians 4, beginning in verse 16. Paulo escrevendo para 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do verso, He said, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, ele diz que o Senhor mesmo vai descer do céu como uma nuvem, with the voice of the archangel, com a voz do arcanjo, with the trumpet of God, na trombeta de Deus. and the dead in Christ shall rise first. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
then we who are alive and remain E nós que estivermos vivos e estivermos aqui, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. vamos ser chamados até as nuvens para encontrarmos com Ele nos céus. And so shall we ever be with the Lord. E a partir daí estaremos para sempre com o Senhor. Wherefore frighten one another with these words. Nós temos nos assustados uns com os outros com essa palavra. Is that what it says? É assim que diz? Does it say frighten? Diz assustados, It says comfort. diz consolados. That should be good news. Disso deveria ser boas notícias. The Apostle Paul writing in 1 Corinthians 50. O apóstolo Paulo 1 Corinthians 15:51. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, And if you wanna look at it, you can. o apóstolo Paulo escreve, But he said these words. mas ele diz essas palavras. Behold, I show you a mystery. Então eu vou passar a mostrar a você um mistério. We shall not all sleep, Nós todos não dormiremos, but we shall all be changed. mas todos nós seremos transformados. In a moment, No momento, in the twinkling of an eye, no abrir e fechar de olhos, at the last trump, a última trombeta tocará for the trumpet will sound, e o som sairá. and the dead shall be raised incorruptible, E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. and we shall be changed. E nós seremos transformados. For this corruptible must put on incorruption, Porque o que é corruptível deve se tornar incorruptível. and this mortal must put on immortality. E o que é mortal deve ser posto em imortalidade. And when this corruptible shall have put on incorruption, E quando o corruptível for transformado em incorruptível, and when this mortal shall have put on e immortality, quando o mortal for coberto pela imortalidade, then shall be brought to pass the saying that is written, então vai estar sendo cumprido o que foi escrito. Death is swallowed up in victory. A morte foi engolida pela vitória. O death, where is your sting? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O grave, where is your victory? Ó túmulo, onde está a sua vitória? And then finally in the Gospel of John, E finalmente no Evangelho de João, beginning in chapter 14, verse 1, no capítulo 14, no verso 1, Jesus said, let not your heart be troubled. e Jesus diz: não fique atribulado no seu coração. You believe in God, believe also in me. Vocês acreditam em Deus? Creiam também em mim. In my Father's house are many mansions. Na casa do meu pai existem muitos quartos. If it were not so, I would have told you. Se não fosse isso, eu não teria vos dito. I go to prepare a place for you. Eu vou preparar um lugar para vocês. And if I go to prepare a place for you, I will come again E se eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar. and receive you unto myself, E vou recebê-los para mim mesmo. that where I am, there you may be also. Para onde eu esteja, você esteja também. Somebody needs to say hallelujah. Alguém precisa dizer aleluia. We call these scriptures the blessed hope of every Christian. Nós chamamos essa escritura de a esperança, a abençoada esperança de todo cristão. And I believe in their imminent reality. E eu acredito nessa realidade iminente. But while we're here, Mas enquanto nós estamos aqui, we have a work to do. nós temos um trabalho a fazer. And God wants to use not only the fivefold ministry, E Deus não quer usar não simplesmente os 5 dons ministeriais, but every member of the body of Christ. mas todo membro do corpo de Cristo. Amen. Amém? Now, many of you may know, Agora, muitos de vocês já devem saber, I traveled 11 years with Kenneth E. Hagin eu viajei 11 anos com Kenneth Hagin, as a part of his crusade team. como parte do seu time de cruzadas. We also served as associate pastors at the church, Eu também trabalhei como um pastor auxiliar na igreja and we taught at Rhema Bible Training Center, USA. e ensinei também no Rema dos Estados Unidos. So I followed his ministry about 30 years. E eu segui o seu ministério por 30 anos. And I want to talk to you a little bit about his ministry. E eu queria falar um pouco a respeito do seu ministério. It's pertinent to our discussion today. É pertinente para o que nós vamos falar hoje. Brother Hagin was born August the 20th, 1917. O irmão Hagin nasceu em agosto de 1917. The same year that the Jews began to migrate back to the land of O Israel, mesmo ano que os judeus começaram a migrar de volta para a sua terra, following the British mandate of Palestine. seguindo um mandato
britânico na Palestina. This is very significant Isso é muito significante, because prior to his birth, porque antes do seu nascimento, his mother was having trouble with the pregnancy. a sua mãe estava tendo alguns problemas com a gravidez. Her husband would come and go. O seu marido vinha e ia. Sometimes he'd be gone for weeks, sometimes months. Algumas vezes ele saía e sumia por semanas, algumas vezes meses. She was under a lot of stress. Ela estava sob muito estresse. At times they were hungry. Eram tempos de fome. How many of you know you don't have to come from a perfect family E quantos de vocês sabem que você não precisa vir de uma família perfeita to be mightily used of God? para ser usado de maneira extraordinária por Deus? So she's having trouble with the pregnancy. Então ela estava tendo problemas com a gravidez. She was hungry. Ela estava com fome. She was reluctant to go to her parents for help Ela estava relutante de ir aos seus pais para pedir ajuda, because they were against the marriage to begin with. porque eles foram contra o casamento desde o princípio. But she decided to put aside her pride Mas ela decidiu colocar de lado o seu orgulho and go to her mom's house for food. e foi até a casa da sua mãe atrás de comida. So this is her story. Essa é a sua história. She was walking down the sidewalk. Ela estava andando do lado da calçada. It was a beautiful sunny day, Era um dia ensolarado, bonito. not a cloud in the sky. Não tinha nenhuma nuvem no céu. As she passed her Aunt Mary's home, Então ela passou até na frente da casa de Maria. she said she heard wind rustling through the leaves of trees. E ela escutou o vento passando por as folhas de uma árvore. And yet there were no trees nearby. Mas não tinha nenhuma árvore por perto. She said she kept walking. Então ela disse que continuou a caminhar. She heard the breeze again. E ela escutou o vento de novo. She looked up in the sky, Ela olhou para o céu. and at this point, E nesse momento, there was a single white cloud suspended in the sky. existia uma nuvem única lá no céu. As she was looking at the cloud, E ao momento que ela olhou para aquela nuvem, it began to descend rapidly. ela começou a descer rapidamente. And she said, all of a sudden, E ela disse, de repente, Jesus stepped out of this cloud before her on the sidewalk. Jesus saiu dessa nuvem na frente dela, ali mesmo na calçada. And he said to her, E ele disse para ela, fear not, the child shall be born, não tema, essa criança vai nascer. and shall bear witness concerning my second coming, E ela vai testemunhar a respeito da minha segunda vinda. and have a part of the last great revival in the earth. E ele vai ter uma parte no último grande avivamento da igreja. He told her Ele disse a ela to name him John. que nomeasse ele João. As John bore witness concerning my first coming, Assim como João, ele testemunhou a respeito da minha primeira vinda, he will bear witness concerning my second. ele também há de testemunhar a respeito da minha segunda vinda. And he disappeared. E desapareceu. She said, Ela viu. it scared the daylights out of her. It scared her. Ela ficou muito assustada. And she took off running. E ela foi-se embora correndo. When she got to her mom's house, E foi até a casa da sua mãe. her mom said, you look like you've seen a ghost. E a mãe dela disse, minha filha, você está parecendo que viu um fantasma. She told her the story. E ela contou a história. She said her mother never mentioned again. E ela disse que a mãe dela nunca mais mencionou o assunto novamente. She said, I never told anyone. Ela disse, eu nunca contei nada a ninguém. Because she said, in my day, Porque ela disse, no meu tempo, people would think you were crazy. as pessoas iam pensar que eu era louca. If you said Jesus appeared to you on the sidewalk. Jesus apareceu para você na calçada. So she said, I named him Kenneth Então eu botei o nome dele de Kenneth, instead of John. no lugar de João. She never told anyone. Ela nunca disse a ninguém. But in a vision with Jesus, between Jesus and Brother Hagin, Mas numa visão entre o irmão Reagan e Jesus, Jesus told Brother Hagin the story of how he appeared to his mother. Jesus contou para o irmão Reagan a respeito do aparecimento, da visão que a mãe dele teve. He went to his mom and said, is this what happened? E ele foi à sua mãe e disse, foi isso que aconteceu? She said, absolutely. E ela disse, exatamente assim, meu filho. But I never told anyone. Mas eu nunca disse a ninguém. Now I told you that story Eu disse essa história para você for this purpose. por esse propósito.
Fear not, the child shall be born, Não tema, a criança vai nascer. and shall bear witness concerning my second coming, E vai testemunhar a respeito da minha segunda vinda. and have a part of the last great revival in the earth. E vai ter parte no último grande avivamento da terra. Now, many people are familiar with Brother Hagin's commission to teach my people faith. Muitos têm conhecido ou conhecem a respeito do comprometimento do irmão Reagan a respeito de ensinar a fé ao meu povo. But they're not familiar with his commission to bear witness concerning the second coming of Jesus Christ. Mas não tem muito conhecimento a respeito da missão dele de testemunhar a segunda vinda de Cristo. Which is a very important commission. Que era um cargo, uma função, uma missão muito importante dele. So, Brother Hagin had two visions as a young man. Então o irmão Reagan teve duas visões quando jovem, That pertain to the coming of Christ que a respeito da volta de and the Jesus season in which you and I are living. e da estação que nós vivemos. First of all, if you're not familiar with his ministry, Primeiro, se você não está muito familiarizado com o seu ministério, Kenneth Hagin was a prophet and a teacher. Kenneth Reagan era um profeta e um professor. Mestre. Are there prophets in the New Testament dispensation? Existem profetas na nova dispensação, no Novo Testamento? Absolutely. Com certeza sim. How do we know? Como nós sabemos disso? Because the Bible tells us so. Porque a Bíblia nos diz isso. Ephesians 4 and verse 11. No Efésios capítulo 4, no verso 11. When Christ ascended, Quando Jesus desceu, he gave gifts unto men. quando ele subiu, ele deu dons aos homens. First apostles, Primeiro apóstolos, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastores teachers, e mestres. for the perfecting of the saints, Para o aperfeiçoamento dos santos. for the work of the ministry, Para o trabalhar do for ministério. the edifying of the body of Christ. Para a edificação do corpo de Cristo. So the prophetic office is a valid office in the New Testament dispensation. Então, o agir profético é um ofício válido no Novo Testamento. So as a prophet, Então, como profeta, he had two visions as a young man. ele teve duas visões quando jovem. Are visions scriptural? Uma visão que está associada ou relacionada com a Escritura. Absolutely. Com certeza. How do we know? Como nós sabemos. The Bible tells us so. A Bíblia diz que sim, que visão é para o Novo Testamento. Acts 2:17. Atos 2:17. In the last days saith God, Nos últimos dias, diz o Senhor, I'll pour out my spirit of all flesh. eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Your sons and your daughters shall prophesy. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Notice, Perceba, your young men shall see visions. seus jovens terão visões. Your old men shall dream dreams. Seus velhos sonharão sonhos. So if you have a dream Então, se você tem um sonho and you don't want to be considered old, e você não quer ser considerado velho, just say it was a vision. só diga que foi uma visão. Amen. Amém. So two visions. Então, ele teve duas visões. I want to share those with you. E eu quero compartilhar essas visões com você. Can you hang with me? Você consegue ficar aqui comigo um tempo? I know it's a little challenging with the translation, Eu sei que é muito desafiador tendo que traduzir, but we'll get there. mas nós vamos chegar lá. 1950. Em 1950, Brother Hagin was 33 years old. o irmão Reagan tinha 33 anos. He was holding a tent meeting in Rockwall, Texas. Ele estava numa reunião em Rockwall, Texas. It had rained all day, Tinha chovido o dia inteiro. so just a few people came out that night for the meeting. Então, apenas poucas pessoas vieram para aquele culto à noite. About 40 people. 40 pessoas. So he said, I gave a short Bible lesson, Então, ele deu uma lição bíblica breve and I invited the people to come down to the front to pray. e convidou as pessoas para ir para frente para ele orar. He said, I went up on the platform, E ele disse, eu estava na plataforma and I knelt by a folding chair, e eu me ajoelhei numa cadeira and I just began to pray in the Spirit. e eu comecei a orar no Espírito. He said, I never expected to happen what did happen. E eu não tinha expectativa que aconteceria o que aconteceu. Never prayed for it. Eu nunca orei para isso acontecer, But he said, all of a sudden, mas de repente I heard a voice say, eu escutei uma voz dizendo, come up here. vem aqui acima. He said, I kept praying. Eu continuei a orar. I thought perhaps it was a kid outside the tent playing around. Eu pensei que poderia até ser uma criança brincando fora da tenda. He said, all of a sudden I heard it again. E de repente eu escutei de novo. Come up here.
vem aqui para cima. And he said, I opened my eyes. E eu abri os meus olhos. And when I did, I saw Jesus at the top of the tent pole. E quando eu abri os meus olhos, eu vi Jesus em cima da tenda, no topo da tenda. Or where the pole should be. Onde deveria ter o poste de sustentação. And he said, in a moment of time, E ele disse que num momento, now not literally, but because he was in the Spirit, não literalmente, mas ele estava em espírito. he said the people disappeared from his view, As pessoas sumiram da sua vista, the chairs, the tent, as cadeiras, a tenda, and he's standing before Jesus. e ele ficou de pé, de frente a Jesus. Now this vision is multifaceted, Essa visão ela é multifacetada. and I'll only share the parts with you that are pertinent to our discussion. E eu só vou compartilhar com vocês as partes que são pertinentes ao nosso assunto hoje. But in one part of this vision, Mas em uma parte dessa visão, he said he was suspended in what appeared to be space. ele ficou suspenso, o Brother Hagin ficou suspenso num lugar que parecia ser o espaço. There was not a bird, a bush, a tree, nothing. Não havia nada, nenhuma árvore, nenhum arbusto, não havia pássaros, nada. Just darkness. Somente Just darkness. só escuridão. So he said all of a sudden in the horizon he saw a dot of light. Então, de repente, no horizonte, ele começou a ver um ponto de luz. And he said the light began to move toward him. E ele disse que essa luz começou a se mover para perto dele. And as it came closer, he could see it was a horse. E quando se aproximava, ele pôde perceber que era um cavalo. As it came closer, he saw a rider upon the horse. E quando se aproximou mais, ele conseguiu ver alguém montando esse cavalo. And then as this rider approached him, E à medida que essa pessoa se aproximava dele, he could see very clearly. ele pôde ver claramente. He was holding a scroll in his right hand. Ele estava segurando um rolo na sua mão In his left hand, esquerda and the reins of the horse in his right hand. e as rédeas do cavalo na sua direita. He came to a stop. Ele parou, He passed the scroll from his left hand to his right hand, ele passou o rolo da sua mão esquerda para a sua mão direita handed it to Brother Hagin, e entregou ao irmão Hagin. and said, "Open and read." Ele disse: abra e leia. On this scroll, about 12 to 14 inches long, Nesse rolo que tinha em torno de 30 centímetros, in bold black letters, em letras em negrito, were written these words 4 or 5 times. e tinha escrito essa palavra 4 ou 5 vezes. The time of the end of all things is at hand. O tempo do fim de todas as coisas está próximo. The time of the end of all things is at hand. O tempo do fim de todas as coisas está próximo. The time of the end of all things is at hand. O fim do tempo de todas as coisas, o tempo do fim de todas as coisas está próximo. 4 or 5 times. 4 ou 5 vezes. Then he said, Jesus said to me, Então ele disse, Jesus falou para mim, now I want you to remember this is 1950. e eu quero que você lembre disso, isso foi em 1950. He said, Jesus said to me, E Jesus disse para mim, this is the last great revival. este é o último grande avivamento. In the days ahead, Nos dias adiante, the church shall begin to make tremendous advancements through the power of the Holy Spirit. a igreja há de fazer avanços tremendos no poder do Espírito Santo. They will far surpass the impact of the early church. Ele vai passar até o impacto que foi a igreja do princípio de And the Atos. things recorded in the book of Acts. E as coisas que foram escritas no livro de Atos. And then these words were written, Então essas palavras foram escritas as it was in the days of Noah. como se fosse no tempo de Noé. So also shall the coming of the Son of Man be. Assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. As I finally spoke to Noah and said, E quando eu finalmente falei para Noé e disse, in yet 7 days em 7 dias, I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, eu vou fazer chover na terra 40 dias e 40 noites. and will destroy every living thing that I've created from the face of the earth. E vou destruir tudo que foi criado na face da terra. Even now, Até mesmo agora. I am speaking to this generation. Eu estou falando para essa geração. And he told Brother Hagin, E ele falou para o irmão Hagin, warn this generation. avise essa geração. Tell them Fale para the eles. time they have left O tempo que eles têm que sobra
is comparable. É comparável. This is a very important word. É muito importante essa palavra. Not literal, but comparable. Não literalmente, mas comparável To the last 7 days of Noah prior to the flood. com os últimos 7 dias de Noé antes da inundação. We're in the 7th decade since this vision. Nós estamos na 7ª década desde essa visão. So he said, warn this generation. Ele disse, pensando nessa geração, Tell my people fale para o meu povo that I am coming. que eu estou vindo I'm preparing them for my coming. e que se preparem para a minha volta. That judgment will come upon the earth, O juízo vai vir sobre a terra, but I will take them out mas eu vou tirá-los de lá before the worst shall come. antes do pior acontecer. Then he said again, Então ele disse de novo, the second time, a segunda vez, this is the last great revival. este é o último grande avivamento. And then Brother Hagin said, E o irmão Rega diz, the last words on the scroll, as últimas palavras que tinha no once rolo, again, uma vez, the time of the end of all things is at uma hand. vez de novo, o tempo do fim de todas as coisas está próximo. Now, in our human nature, Então, na nossa natureza humana, we tend to judge prophetic events nós somos tendenciosos a julgar os eventos proféticos in days, weeks, and months. em dias, meses, anos. God thinks in years, decades, and centuries. E Deus pensa em anos, décadas e séculos. Amen? So, that was the first vision. Então, essa é a primeira visão. Just recapping for your thoughts. E apenas recapitulando para os seus pensamentos, The time of the end is at hand. o tempo do fim está perto. This is the last great revival. Esse é o último grande avivamento. The church shall begin to make tremendous advancements in the earth through the power of the Holy Spirit. A igreja vai fazer avanços tremendos pelo poder do Espírito Santo. This is the last great revival. Esse é o último grande avivamento. Now, 12 years later, Então, 12 anos depois, he has a second vision. ele teve a segunda visão. He is 45 years old. Ele tinha 45 anos. In Houston, Texas, Em Houston, Texas, December the 12th. 12 de dezembro. He has a small group of people in a church. Ele tinha um pequeno grupo de pessoas na igreja. He is recounting this 1950 vision to them. Ele estava contando essa visão que ele tinha tido em 1950 para esse povo. I told you that vision was multifaceted. Eu disse a você que essa visão foi multifacetada, But in that first vision, mas dentro dessa primeira visão, Jesus had anointed him for the healing ministry. Jesus ungiu ele para o ministério de cura. He realized Ele percebeu, that he had failed to implement the healing ministry as he should have. ele percebeu que tinha falhado em implementar esse ministério de cura como ele deveria ter feito. So he said he got down on his knees Então ele se ajoelhou in front of those people de frente daquelas pessoas just to ask God's forgiveness e começou a pedir perdão a Deus and to say he would do a better job. e dizer que ele ia fazer um trabalho melhor daqui por diante. When he got on his knees, E quando ele se ajoelhou, he went into a trance. ele entrou em transe. Is that scriptural? Tá na escritura isso. Acts chapter 10, Atos capítulo 10. Peter's on the housetop Pedro estava na casa falando, praying, orando. and what happened? E o que aconteceu? Fell into a trance, Ele entrou em transe had a vision. e teve uma visão. See, it's scriptural. Então, tá na escritura. So he said, I fell into a trance, I had a vision. Então ele entrou em transe e teve uma visão. Now, in this vision, E nessa visão, he walks up to a beautiful flower garden. ele entrou num jardim de flores lindo. It was surrounded by a white picket fence. Era cercado por uma cerca branca Said it was covered with flowers. e era coberto de flores. The aroma was breathtaking. O aroma era de tirar o fôlego. He said he went to the gate. E ele entrou pelos portões. Jesus met him at the gate, E Jesus o encontrou nos portões, opened the gate, took him by the hand. abriu o portão e pegou ele pela mão. He said he closed the gate behind us, E fechou o portão atrás deles. and we held hands and walked down this path to the center of the garden. E ele pegou na mão dele e começou a passear com ele no centro do jardim, num caminho. In the center of the garden, there was an arbor. No centro do jardim existia uma pérgola.
And it was covered with these running roses. E era coberta por umas rosas que caíam. Brother Hagin said it was beautiful. O irmão Rega disse que era lindo. There were 2 marble seats. Existia 2 assentos de mármore. One on one side, one on the other. Um de um lado, outro de outro. And he said Jesus took a seat and motioned for him to sit down as well. Então Jesus sentou e fez com que ele sentasse no outro também. Brother Hagin said, I came in from the east. O irmão Rega disse, eu vim do leste. So I was looking toward the west. E estava olhando para o oeste. And I saw this huge river flowing into this garden. E eu vi esse rio imenso fluindo para o jardim. Said it ascended up into the air. Ele levantava no ar. It was about 50 feet at its widest diameter. Ele tinha 5 pés no seu diâmetro maior. And it narrowed as it came down into the garden. E ele afinava na medida que chegava no jardim. And it was pouring tons of water into the garden. E estava derramando toneladas de água no jardim. And all of a sudden, E de repente, right before his eyes, diante dos seus olhos, the water became people. a água se transformou em pessoas. Millions of people. Milhões de pessoas. And he said they were dressed from every walk of life. E eles estavam vestidos nas suas roupas do dia a dia. Businessmen, businesswomen, Homens e mulheres de negócio, housewives, mulheres de casa, donas de laborers, casa, trabalhadores, people from every walk of life. pessoas de todos os padrões, todos os tipos de vida. And they were flowing into this garden. E estavam fluindo para aquele And he jardim. asked Jesus, E perguntou a Jesus, Lord, what does this mean? Senhor, o que é isso? O que significa isso? Now remember, this is 1962. Agora lembra que isso é 1962. And he said, Jesus said to me, Então Jesus disse para mim, this is that which I will do now in this last hour. é isso que eu vou fazer agora, nessa última hora. I will begin to visit hungry hearts Eu vou começar a visitar corações famintos, in every denomination, de toda denominação, in every religion, e de toda religião, places you never thought I would visit. lugares que você nunca pensou que eu visitaria, Wherever hearts are open to me, onde o coração estiver aberto para mim, wherever hearts hungry for me, onde estiver um coração faminto por mim, I'll visit them. eu vou visitá-los. I'll bring them into the fullness of salvation Eu vou trazê-los para a salvação completa and into the baptism of the Holy Spirit. e para o batismo do Espírito Santo. And you will have a part of this. E você vai ter uma parte nisso. Now, what I want you to see, E o que eu quero que você perceba, that was 1962. que isso era 1962. What has Jesus said in these visions? O que Jesus disse nessas visões? From 1950 to 1962, De 1950 a 1962, he said, here we go now. ele disse, é assim que nós vamos agora. This is the last great revival. Esse é o último grande avivamento. The time of the end is at hand. O tempo do fim está próximo. I'm going to begin to move by my Spirit. Eu vou começar a me mover pelo meu espírito. I'm going to visit hungry hearts everywhere. Eu vou visitar corações famintos em todo lugar. In this last hour. Nesse último tempo. Well, if you know your history, your church history. Então, se você conhece a respeito da história da igreja, In 1967, em 1967, the Holy Spirit began to move mightily across this globe. o Espírito Santo começou a se mover de maneira maravilhosa ao redor do globo. It has been termed the charismatic renewal. Foi quando começou o movimento carismático, de renovação carismática. You're sitting in this room today Vocês estão sentados nessa sala hoje because of a mighty outpouring of the Holy Ghost. devido a um grande derramado do Espírito Santo. Prior to 1962, Antes de 1962, there were no Verbo da Vida não existia churches. Verbo da Vida churches, Living igrejas. Word. Não existia palavra viva. The Rock. Não existia a rocha. All of these types of churches. Todos esses tipos de igreja, They did not exist. elas não existiam. If you're young, you don't know that. Se você é jovem, você não sabe disso. Churches like this did not exist. Igrejas como essa simplesmente não existiam. There were only mainline denominational churches. Só existia aquelas
aquelas denominações que eram tradicionais. And thank God for them. E muito obrigado a Deus por elas. Baptists, Batistas, Methodists, metodistas, Episcopalian, os episcopais, Catholic, os católicos, and Assemblies of God. as assembleias de Deus. But churches like this did not exist. Mas igrejas como essa não existiam. But Jesus said, here we go. E Jesus disse, aí vamos nós. I'm going to visit hungry hearts. Eu vou visitar corações famintos. They may be sitting in denominational churches, Eles podem estar sentados em igrejas denominacionais, but they may not know me. mas eles podem não me But if conhecer. their heart is open, Mas se seu coração estiver I'll aberto, visit them. eu vou visitá-los. I'll bring them in. Eu vou trazê-los para dentro. And he did. E ele fez. And he is. E ele é. What I want you to see today Eu quero que você perceba hoje, is tremendous things have happened in the body of Christ coisas tremendas estão acontecendo no corpo de over the Cristo. last 50 years. Nos últimos 50 anos. We have been in revival Nós estamos em um reavivamento on a global scale de escala global for over 50 years. por quase 50 anos. For example, Por exemplo, on the continent of Africa, no continente da África, the entire continent, no continente inteiro, in the 1960s, na década de 60, there were about 277 million people on the continent. existia 227 milhões de pessoas naquele continente. Out of 277 million, E desses 200 milhões de pessoas, only 10 million were Christian. apenas 10 milhões eram cristãos. But from the late 1960s to the present, Mas desde dos anos 60 até o presente momento, there are now over 500 million believers in Africa. existe agora mais de 500 milhões de crentes na África. There's over 1 billion people on the continent, Existe quase 1 bilhão de pessoas morando naquele continente, but now 50% of them are saved. mas agora 50% deles são salvos. Every single day, Todo dia there are 20,000 conversions to Christianity in Africa. existe 20 mil conversões ao cristianismo na África. Hallelujah. In China, Na China, in the 1950s, nos anos 50, the communist regime o regime comunista drove all the missionaries out of China. expulsaram todos os missionários daquele país. They left behind 1 million Protestants Eles deixaram para trás 1 milhão de and protestantes 3 million Catholics. e 3 milhões de católicos. In 50 years, Em 50 anos, that number has grown esse número cresceu from 1 million de 1 milhão to over 200 million believers. para mais de 200 milhões de crentes. And that's just the ones we can count, E isso é apenas aqueles que nós podemos contar. because many are secretly meeting. Porque muitos deles se encontram de maneira secreta. Every day in China, Todo dia na China, between 10 and 25,000 Chinese come to Christ. de 10 a 15 a 25 mil chineses encontram Cristo. Hallelujah. I think of India. Eu penso na Índia. There are 85 million Christians in India. Existe 85 milhões de cristãos na Índia. 35 million Pentecostals. 35 milhões deles são pentecostais. They are fifth in the world for Pentecostal Christianity. Eles são quintos no mundo a respeito de cristãos pentecostais. Behind Brazil, Atrás do Brasil, who is first, que é o primeiro, United States, Estados Unidos, China, China, Nigeria, Nigéria and then India. e, por fim, a Índia. Every single month, Todo mês, 100,000 people come to Christ in India. 100 mil pessoas vêm a Cristo na Índia. You won't hear this on the news. Você não vai escutar isso nos noticiários. Woo! Latin America, A América Latina, where you live, South America. onde nós vivemos, a América do Sul, In the 1960s, nos anos 60, there were only 18 million evangelicals in the whole of Latin America, só existia 18 milhões de evangélicos em toda a América Latina. and about 12 million of the Pentecostal denomination. E a respeito de 20 milhões na denominação pentecostal. In a little over 50 years, Durante esses 50 anos,
That number has grown from 18 million Esse número cresceu para 80 milhões. to over 480 million. De 80 milhões para 480 milhões. Right here. Aqui mesmo. 35,000 conversions a day 35 mil conversões por dia. to evangelical Christianity. Para ser de evangélico cristão. And 70% of all those converted E 70% desses que foram convertidos are baptized in the Holy Ghost. são cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito. I wonder if we're going to have revival Eu fico imaginando onde teremos o reavivamento. We've been in revival Nós estamos no for 50 reavivamento years por 50 anos, on a global scale. de uma escala global. Amen. Amém? There's a little country named Nepal. Tem um pequeno país chamado Nepal. Are you familiar with Nepal? Você conhece o Nepal? Já ouviu falar dele? Prior to 1960, Antes dos anos 60, da década de 60, it was illegal to be in Nepal as a Christian. era ilegal ser declarado cristão lá. In 1965, Em 1965, there were 25 registered Christians. existia 25 cristãos registrados. Now, Hoje, in that little Hindu country, naquele pequeno país hindu, there's over 1 million Christians. tem mais de 1 milhão de cristãos. They have 75 districts. Eles têm lá 75 distritos There's a church in every single e district. existe uma igreja em todo distrito desses. Hallelujah! Jesus said, I'm going to visit other religions. Jesus disse: eu vou visitar outras religiões. A friend of mine who is a missionary Um amigo meu que é um missionário, sent me a link over the internet. ele mandou para mim um link pela internet. There was a Muslim cleric Existia um clérigo muçulmano who was being interviewed by a fellow Muslim. que foi ser entrevistado por um colega muçulmano. And the cleric said, E o clérigo falava: there's a tragedy occurring in Islam. existe uma tragédia ocorrendo no Islã. The interviewer said, what is the tragedy, E o sir? entrevistador disse: que tragédia é essa? He said 667 an hour Ele disse que 677 por hora, 6,000 a day, 6.000, 16,000 a day, 60 mil por dia, almost 16 mil por dia, 6 million a year quase 6 milhões por ano of our Muslims dos nossos muçulmanos are converting to Christianity. estão se convertendo ao cristianismo. You won't hear that on the news. Você não escuta isso no noticiário. This was a Muslim cleric. Isso era um clérigo muçulmano falando. So Iran Irã. is, they're one of the top 10 persecutors of Christians in the world. O Irã é um dos top 10 perseguidores dos cristãos no mundo. And yet every month, E mesmo assim, todo mês, 500 Iranians come to Christ. 500 iranianos vêm a Cristo, se convertem ao cristianismo. 70% of their population, 70% da 70%, 70% 70% da sua população is under 30 years old. está abaixo de 30 anos. So that's a lot of young people coming to Christ. Então existe muitos jovens vindo para Cristo. Indonesia is one of the largest Muslim countries in the world. Em um dos maiores países muçulmanos do mundo, Every single year, todo ano, 1 million converts to Christianity. 1 milhão se convertem ao cristianismo. In Indonesia, E na Indonésia, Sudan, no Sudão, 1 million converts in the last 10 years. 1 milhão de convertidos nos últimos 10 anos. What are we saying this O morning? que nós estamos dizendo nessa The manhã? church is alive and well. A igreja está viva e bem. God is moving mightily Deus está se movendo de maneira poderosa all over the earth. em toda a terra. We are the largest religion in the world. Nós somos a maior religião do mundo. 2.18 billion. Billion. 2,18 bilhões. There are more Christians on the planet today Existem mais cristãos no planeta hoje
than there were people in 1900. do que havia pessoas em 1900. In 1900, there were 1.6 billion people on the planet. Em 1900, no ano de 1900, tinha 1,6 bilhões de pessoas na Terra. Now there's 2.18 billion of us. E hoje existe 2,18 bilhões de nós. And you, E você, the born again, o nascido de novo, Spirit-filled, cheio do Espírito, Holy Ghost baptized, batizado no Espírito Santo, are the largest segment of Protestant Christianity. é o maior segmento dos cristãos no mundo. All this has happened Tudo isso acontece in a little more than 50 years. num período de tempo um pouco maior de 50 anos. Jesus is coming. Jesus está vindo. The harvest is being reaped. A colheita está sendo preparada para ser colhida. So the question is, A questão é, what do we do now o que nós fazemos agora? while we're awaiting His coming? Enquanto esperamos a sua volta, What do we do o que nós fazemos as the body of Christ? como corpo de Cristo? I shared all that with you to say, Eu compartilhei isso tudo com você para dizer, we're standing at a very important time. nós estamos num tempo muito importante. And yes, God does want to use the fivefold ministry, E sim, Deus quer usar os 5 dons ministeriais, but He also wants to use the body of Christ. mas Ele também quer usar o corpo de Cristo. This is about the sons and the daughters, Isso tem a ver com os filhos e filhas, the servants and the handmaiden, os servos e as servas, born of the Spirit, nascidos do Espírito, baptized in the Spirit, batizados pelo Espírito, led by the Spirit, guiados pelo Espírito, impacting people's lives impactando vidas de pessoas for the kingdom of God para o reino de Deus in a supernatural way. de uma maneira sobrenatural. Notice Acts chapter 2, Veja no Atos capítulo 2, verse 17. verso 17. In the last days saith God, Nos últimos dias, diz o Senhor, I will pour out my Spirit upon all flesh. eu derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Your sons and your daughters Seus filhos e suas filhas shall prophesy. profetizarão. Your young men shall see visions. Vossos jovens terão visões. Your old men shall dream dreams. Sonharão os vossos velhos. And upon my servant E até mesmo sobre os meus servos. and upon my E handmaiden sobre as minhas servas. I will pour out of my Spirit in those days. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. And they shall prophesy. E profetizarão. And I will show E eu mostrarei wonders in the heavens above, prodígios em cima no céu signs in the earth beneath. e sinais embaixo na terra. Verse 21. Verso 21. And it shall come to pass E acontecerá that whosoever shall call upon the name of the Lord que todo aquele que invocar o nome do Senhor shall be saved. será salvo. This conference is about empowering you and me, Essa conferência é a respeito de empoderar você e eu, the sons and the daughters, os filhos e as filhas, to let God not only be in us, que deixar Deus não estar apenas dentro de nós, but move through us mas se mover através de nós, to impact para impactar this generation for the glory of God. essa geração com a glória de Deus. So it's about ordinary people É a respeito de pessoas ordinárias, doing comuns, extraordinary things. fazer coisas extraordinárias. Now in 1987, Então, em 1987, prior to our annual camp meeting, antes do nosso acampamento anual, Brother Hagin had another vision. o irmão Reagan teve outra visão. It was about 3 hours long. Foi uma visãozinha de 3 horas, But I'm only going to tell you one thing mas eu vou dizer apenas uma coisa, that is pertinent to our discussion. que é pertinente ao que nós estamos falando. In this vision, Nessa visão, Jesus said to him, Jesus disse para ele, there are things that I have desired to do existem coisas que eu tenho desejo de fazer in the earth na terra and through the church e através da igreja that I have been unable to do que eu não tenho conseguido fazer because of a lack of cooperation. por falta da falta de cooperação. Isn't that an amazing statement? Isso não é uma declaração
impressionante that Jesus Christ, the head of the church, que Jesus Cristo, cabeça da igreja, would be limited in the earth foi limitado na terra due to a lack of cooperation of the body. devido a uma falta de cooperação do corpo. But you know, it makes perfect sense. Mas perceba que isso faz sentido. The intentions of the head A intenção da cabeça are always contingent upon the cooperation of the body. sempre depende da cooperação de todo o corpo. It doesn't matter how much my head wants to walk over to Pastor Humberto. Não importa o quanto a minha cabeça queira andar até o pastor Humberto. If my body doesn't carry this head, Se o meu corpo não carregar a minha cabeça, the head's not going anywhere. a minha cabeça não vai a lugar nenhum. Amen. Amém? Jesus is the head. Jesus é o cabeça. We are the body. E nós somos o corpo. The purposes of the head O propósito da cabeça are contingent upon the cooperation of the body. é contingido pela cooperação do corpo. But here is the dilemma. Mas aqui está o dilema. I cannot participate in things I do not perceive. Eu não posso participar daquilo que eu não consigo perceber. Did you hear me? Você me escutou? We cannot participate in things we do not perceive. Eu não posso participar daquilo que eu não percebo. And I cannot perceive the leadings of the Spirit E eu não posso perceber o liderar do Espírito, unless I am living and walking in the Spirit. a não ser que eu esteja vivendo e andando em Espírito. Now, when I say walking in the Spirit, Quando eu falo andar do Espírito, I'm not talking about walking around in some kind of trance eu não estou falando de andar numa espécie de transe and being weird. e ser estranho. I'm talking about being naturally supernatural. Eu estou falando de ser naturalmente sobrenatural. I'm talking about occupying a place in God Eu estou falando de se ocupar de um lugar em Deus through the communion of the Holy Spirit, pela comunhão do Espírito Santo, where we see things onde nós vemos coisas and we know things e sabemos and coisas we perceive things e percebemos coisas that we would not know que não são sabidas or see ou vistas or perceive ou otherwise. percebidas de outra maneira. Notice the Apostle John in Revelation chapter 1 and verse 10. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Apocalipse no capítulo 1, no verso 10. He said, I was in the Spirit on the Lord's day. Eu estava em espírito no dia do Senhor. And because I was, E porque eu estava, I saw things eu vi coisas and I heard things. e escutei coisas. Amen. Amém? The Apostle Paul writing in 1 Corinthians chapter 2, beginning in verse 9. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios no capítulo 2, a partir do verso 9, He said, I have not seen, ele disse: eu não vi, ear has not heard, olhos não viram, ouvidos não ouviram, neither has entered the heart of man the e things that nem God has chegou ao prepared for those coração that love Him. do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. But He has revealed them unto us by His Mas Spirit. ele revelou a nós pelo Espírito. For the Spirit searches all things, Porque o Espírito sonda todas as yea, coisas, the deep things of God. até a profundeza de Deus. For what man knows the things of a man, E o que o homem sabe a respeito do coração do homem, save the spirit of man which is in him? a não ser o Espírito que habita dentro dele. Even so the things of God knows no man, E assim também é a respeito de Deus. except the Spirit of God. Sabe das coisas de Deus o Espírito de Deus. Now look in verse 14. Agora olha no verso 14. For the natural man receives or perceives not the things of the Spirit, Porque o homem natural não consegue ver nem perceber as coisas do Espírito, for their foolishness unto him. porque são tolice para ele. Neither can he know them, E também não consegue compreendê-las, because they are spiritually discerned. porque elas são discernidas no Espírito. So here's the question. Aqui está a questão. If a natural man cannot perceive the things of the Spirit, Se o homem natural não consegue perceber as coisas do Espírito, can a carnal man? um homem carnal Probably not so também readily. não conseguirá também. So as a believer, Então, como crentes, we need to stay positioned, nós precisamos estar posicionados that we can perceive the leadings of the Spirit, para que nós possamos perceber a liderança do Espírito, follow our divine cues, perceber a sua liderança, a liderança divina,
and impact people's lives. e impactar a vida de pessoas. How many can give me 5 minutes? Quantos aqui podem me dar 5 minutos a mais? 5, 10, 15, 5, 20, 10, 25, 15, 20, all 25. right. Tamo bem, tamo bem. I'm hurrying. Eu estou apressado. So, Então, in 1950, em 1950, remember the vision in Rockwall, Texas? lembra da visão que ele teve em Rockwell, Texas? Come up here. Vem aqui para cima. The very first thing that happened that I did not tell you. A primeira coisa que aconteceu e que eu não disse a você He said Jesus was standing there with the most beautiful crown you've ever seen in your life. é que Jesus estava em pé lá com a coroa mais linda que ele tinha visto na vida. The jewels in that crown, he said, were breathtaking. As joias que estavam encravejadas naquela coroa era de tirar o fôlego. And he said, Jesus, what is that crown? E ele perguntou, Jesus, que coroa é essa? Jesus said, this is the soul winner's crown. Então essa é a coroa dos vencedores. But now listen. Listen. Escute, Jesus said to him, Jesus disse para ele, but I speak to my people, mas eu falo para o meu povo. and I say, go here, E eu digo, vá aqui, speak to this one, fale para este, minister to that one. ministre para aquele. But they're so busy, Mas eles são tão ocupados, preoccupied. preocupados. They miss the leading, Eles perdem a liderança. and souls go unsaved. E algumas almas vão ficar sem serem salvas. And miracles go undone. E milagres não vão ser feitos. God needs us. Deus precisa de nós. My sister is not a Bible school graduate. A minha irmã não é graduada do Rema. She doesn't have an arsenal of Bible verses in her memory, Ela não tem um arsenal de versículos bíblicos na sua memória. but she's born again, Mas ela nasceu de novo. filled with the Spirit, E se encheu do Espírito. knows enough scripture to be dangerous. Ela conhece alguns versículos o suficiente para ser perigosa. And she's bold as a lion. E ela é ousada como um leão. See, when you're filled with the Holy Ghost, Então, quando você é cheio do Espírito Santo, you're bold, você é ousado. right? But one thing she does, Mas uma coisa que ela faz, when she's vacuuming the home, quando ela está lá passando o aspirador em casa, I worship you, Jesus. eu te adoro, Senhor. Washing dishes. Quando ela está lavando os pratos, Hosting the presence ela of God. está mantendo a presença do Espírito. And as a result, E como resultado, she stays sensitive. ela permanece sensível. So she said to me, Então ela disse para mim, I was going to the bank to make a deposit. eu vou ao banco fazer um depósito. I was going through the drive-through. Eu vou pelo drive-thru, I didn't intend on going anywhere. pelo caixa rápido. E eu não tenho nenhuma intenção de ir a outro lugar. I didn't put on any makeup. Eu não botei nenhuma maquiagem. American girls are funny about their makeup. As garotas americanas são muito engraçadas a respeito da sua maquiagem. So anyway, she said I was driving down the road to the bank, Então eu estava dirigindo em direção ao banco, the same road I drive all the time. a mesma rua que eu dirijo todo o tempo. And on the left, I passed this antique store. Então ao lado eu passei numa loja de antiguidades. As I drove by, Eu passei por ela I sensed that I should go into that antique store, e eu senti que eu deveria entrar nessa loja de antiguidades. but I didn't have any makeup on. Mas eu não tinha posto a maquiagem. So I kept driving. Então eu continuei dirigindo. She said the farther I went, Quanto mais eu ia, the more grieved I became. mais triste eu ficava. So she said I turned around, Então ela disse que voltou, pulled into the parking lot, parou no estacionamento went into the antique store. e entrou naquela loja de antiguidades. Now notice, Agora perceba, it was not a vision, não era uma visão, it was not a voice, não era uma it voz, was a sense, era um sentir, a perception. uma percepção. The leadings of the Spirit do not come necessarily in a sentence, they come in a sense. Ser guiado pelo Espírito, às vezes, não vem sempre como uma sentença, mas como um sentimento. So she went in. Então ela entrou. She said, I had no idea why I was there, Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo lá. so I just looked at antiques. E eu comecei a olhar algumas antiguidades.
She said, I saw a woman and a man over in the distance speaking to one another. Então eu olhei e tinha um homem e uma mulher conversando numa distância. She said, when I saw that woman, Quando eu olhei aquela mulher, I knew that was my divine target. e eu percebi que era o meu alvo divino. So she said, I walked over to the woman Então eu andei até aquela mulher and the gentleman, e o cavalheiro, and I said, excuse me, e eu disse, I don't me mean to desculpe, interrupt you. eu não tenho nenhuma intenção de interromper vocês. But she looked at the woman Mas ela olhou para a mulher. and she said, I'm here on assignment from Almighty God. Eu estou aqui numa missão do Todo-Poderoso. She said, I didn't even know what the assignment was. Eu não sabia nem sequer que missão era. That's where faith comes in. É aí onde a fé entra. When she spoke those words, Ela falou aquelas palavras, the woman began to weep a mulher começou a chorar and tell her story. e contou a ela a sua história. She said, I'm backslidden. Backslidden. I'm backslidden. Eu me desviei. I was saved as a child, Eu fui salva quando criança, but I've been out of fellowship with God for a long time. mas eu estou fora da comunhão com Deus faz muito tempo. I have no church. Eu não tenho igreja. I have no pastor. Eu não tenho pastor. I've been crying out to God Eu tenho buscado Deus, chorado a Deus. because I've been diagnosed with cancer 7 places in my body. Porque eu fui diagnosticada com um câncer em 7 lugares no meu corpo. And she said, I want to live. E ela disse, eu quero viver. And I've been crying out to God. E eu tenho buscado, chorado a Deus. And she said to think E ela disse, para pensar, that he would come and visit me here in an antique store. imaginar que ele iria me visitar aqui numa loja de antiguidade. And you know what? Você sabe o quê? He will. Ele veio. If the sons and the daughters Para os filhos e and the filhas, servants and the handmaidens os servos e servas, will take our divine cues vai pegar a sua missão divina and follow his lead. e seguir o seu caminho. So my sister said, well, he sent me. Então a minha irmã disse para ela, ok, ele me mandou. Long story short, Para encurtar a história, shared some scriptures with her, ela compartilhou algumas escrituras com ela, prayed with her orou com ela, to restore her fellowship, restaurou a sua comunhão com Deus, laid hands on her right there in the antique store, impôs as mãos ali mesmo naquela loja de antiguidades, commanded that sickness to die and dissipate, comandou aquela doença para que ela morresse e desaparecesse, gave her a hug, deu a ela um abraço and was leaving. e foi embora. The lady said, A mulher falou, can I get your picture with my cell phone eu posso tirar uma foto sua com o meu telefone celular and get your telephone number? e pegar o seu número de telefone? She said, sure. E ela disse, sim. So, you know the story. Você sabe a história? Several weeks later, maybe like a month or more, Mais de um mês depois, she got a phone call. ela recebe um telefonema. This lady said, do you remember me? A mulher disse, você lembra de mim? My sister said, yes. E a minha irmã disse, sim. She said, I wanted to call and tell you something. Eu queria ligar para você e dizer algo. Not only is my fellowship with God restored, Não somente a minha comunhão com Deus foi restaurada, but I went to the doctor. mas eu fui ao médico. They ran all the tests. Ele fez todos os They can testes. find no cancer Ele não consegue achar nenhum câncer anywhere in my body. em nenhum lugar do meu corpo. That wasn't in church. Isso não foi dentro da igreja. It wasn't the fivefold ministry. Não foi os 5 dons ministeriais. It was the daughter, Foi a filha, the handmaiden, a serva, following the leading of the Spirit, sendo guiada pela liderança do Espírito, impacting lives. impactando vidas. So much I want to say to you. Então eu quero dizer isso muito para vocês. But here's the premise. Mas eis a primícia. I cannot walk and live in the Spirit Eu não posso andar e viver no Espírito unless I am filled with the Spirit. a não ser que eu seja cheio do Espírito. Ephesians chapter 5 and verse 18 says, Efésios capítulo 5 no verso 18 diz: be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito. This verb is one of continuance. Esse verbo quer dizer, dá uma ideia de continuidade. Continually be filled with the Spirit. Continuamente seja cheio do Espírito. And I would like to submit to you for your consideration E eu queria deixar aqui para a sua consideração
that one way you can stay filled with the Spirit Uma maneira que você pode permanecer sendo cheio do Espírito is by praying in the Spirit é orando no Espírito on a regular basis. no seu dia a dia. There's something about praying in the Spirit Algo sobre orar no Espírito that elevates your spiritual consciousness, que consegue elevar a sua consciência espiritual, your awareness and sensitivity. o seu conhecimento e a sua sensibilidade. What is praying in the Spirit? E o que é orar no Espírito? Well, we let the Bible interpret the Bible. Então nós deixamos a Bíblia interpretar a 1 Bíblia. Corinthians chapter 14, verse 2. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. He who speaks in an unknown tongue Aquele que fala em outras línguas speaks not unto men but unto God. não fala a homens, mas a Deus. Howbeit in the Spirit he speaks mysteries. Ele em espírito fala mistérios. So Paul equates speaking in this supernatural language Então, Paulo equaciona falar em outras línguas, called unknown tongues, chamadas línguas desconhecidas, which accompanies the baptism of the Holy Spirit, que está acompanhada com o batismo com o Espírito Santo. as praying in the Spirit. Ele chama isso de orar no Espírito. Is it valuable? É valioso? Absolutely. Totalmente sim. 1 Corinthians 14 and verse 19, or 18 and 19, I think. 1 Coríntios 14, 18 e 19, penso. Notice what Paul said. Veja o que Paulo fala. He said, I thank my God I speak in tongues more than all of you. Eu agradeço a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. But now in the church I'd rather speak 5 words intelligibly Mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras que sejam entendíveis than 10,000 in unknown tongues. do que 10.000 em outras línguas. Well, if Paul spoke in tongues more than all the Corinthian church, Então Paulo falava em línguas mais do que toda a igreja de Coríntios. where did he do that? Onde ele fazia isso? If it wasn't in the church, where was it? Se não era na igreja, era onde? In his personal, private, devotional life. Era no seu devocional pessoal, na sua vida pessoal. And as a result, E como resultado, he made a tremendous impact. ele fez um tremendo impacto. I'm closing with this. Eu vou fechar com isso. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. How many of you know who Smith Wigglesworth is? Quantos aqui conhecem Smith Wigglesworth? Mighty man of God. Grande homem poderoso em Deus. He said it is a luxury to be filled with the Spirit. Ele disse, é um luxo ser enchido pelo Espírito Santo. And yet it is a divine command. E ainda é um comando divino. Not to be drunk with wine, Não ficar embriagado com vinho, but to be filled with the Spirit. mas ser cheio do Espírito. He said no Pentecostal person should get out of the bed in the morning Ele disse que nenhuma pessoa que é pentecostal deveria sair de manhã da cama without first getting lost in the Spirit, sem antes ficar perdida no Espírito, speaking in other tongues. falando em outras línguas. He said, I maintain the opinion E ele disse que mantém a opinião. that if one will be continually filled with the Spirit, Para aquele que é continuamente cheio do Espírito, he will pray in the Spirit ele vai orar no Espírito. morning, noon, and night. Morning, noon, and night. De manhã, de tarde e de noite. So what do we say? Então, o que é que nós dizemos? It's an important season. É uma estação God importante. wants to use you Deus quer usar você to impact this city, para impactar essa cidade, to turn it upside down for the kingdom of God. para virá-la de cabeça para baixo para o reino de Deus. How are we going to do that? Mas como vamos fazer isso? We're going to stay filled with the Spirit Vamos permanecer cheios do Espírito Santo, by incorporating into our lives incorporando nas nossas vidas the habit o hábito and the spiritual exercise e o exercício espiritual of praying in the Spirit more earnestly. de orar no Espírito. We'll be more sensitive. Nós vamos ficar mais We'll sensíveis, take our cues nós vamos ficar mais acurados and we'll impact people's e lives. para impactar vidas de pessoas. Everybody stand up. Todos fiquem de pé. Now, Agora,
If you've never received the baptism of the Holy Spirit, Se você nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, we're just going to take a moment. nós vamos tirar um momento, We're going to lift our hands. nós vamos levantar as nossas mãos. Everyone that is baptized in the Spirit, Todo mundo que já é batizado no Espírito we're going to begin to pray in the Spirit. vai começar a orar no Espírito. And then if you've never been baptized in the Spirit, E se você nunca foi batizado no Espírito, you just say, Jesus, você apenas vai dizer: Jesus, baptize me in the Holy Ghost. me batize do Espírito Santo. And whatever words begin to bubble up, E quando as palavras começarem a borbulhar, you just speak them out. você simplesmente vai colocá-las na sua boca. Now I want you to start that track. Eu quero iniciar aquela música que eu coloquei aí. And let's just take just a few moments. E nós vamos tomar apenas alguns minutos. Let's drink of the Spirit. Vamos beber do Espírito. Listen, when Paul used the analogy, Quando Paulo usa a analogia, be not drunk with wine, não fique bêbado com vinho, but be filled with the Spirit. mas se encha do Espírito. He gave that analogy on purpose. Ele dá essa analogia de propósito. How do you get drunk? Como você pode se embriagar? You drink until Você bebe até your blood is saturated with alcohol. o seu sangue ficar saturado de álcool. And if you want to stay drunk in the natural, E se você quer permanecer bêbado no natural, you keep drinking. você continua bebendo. Now, I'm not advocating that. Eu não estou advogando isso para você, indicando isso para você. I'm saying apply the same principle Eu estou dizendo, aplique o mesmo princípio in the Spirit. no Espírito. Want to get filled? Você quer ficar cheio? Start drinking. Comece a beber. Comece a beber. Comece a beber. One way we can drink Uma maneira que você pode beber is by speaking in the Spirit. é falando no Espírito. Let's lift our hands. Vamos levantar as nossas Start that mãos track and turn it up. e pode começar a música que eu passei aí. Ye papa barada do boboroste papratia bracatara de basanchete Christe. Ye papa do borosa barende berece cara do boranda bacara. Ah barada do borosa berece careje garendo risca. Oh Lord, we hear our commission today. Ye papa rose pacareja rendo boborosa berece garece. Oh, let your Holy Spirit now fall in this place. Que o Espírito Santo caia nesse lugar agora. Fill every vessel. Encha todo vaso. Anoint every vessel. Unja todo vaso. Yes, sukareba bosi camarada da bangareja gresto. Oh, babasika de bangela da basta. Oh, paparejo tora. Fresh oil. Óleo fresco, uma unção fresca. Oh, si queria regia risco. Yeah, baba santorera la bandera da bassi carecce. Fill hungry hearts. Encha corações famintos. Si casa l'angele d'ora. Oh, papara da bassatara bassante. Ne coriorosi Christe. Non papa. Ne mogosita rore di Jesus esprangela dassa. Every hungry heart. Todo coração faminto. Fill. Encha. Use these young people. Use os seus jovens. Oh, ramanana na do bocosikitata. Brege chicosile de bore jagaranda. Ye papara do bosocore arena maidi de bogi leganda la data. Ananaka torisi kita leke cheke. Mika suda lindigi Jesus. Oh sikarena. God is going to use people in this room. Deus vai usar pessoas nesse lugar. Signs, sinais, wonders, maravilhas, miracles, milagres. La zigare de gigoro de bababata. Namanasta. Namanasika teledori aregi greste. Fresh anointing of the Holy Ghost. Unção fresca do Espírito Santo. Papaparaji borushi kataraka. Yakarana magaraza barusa podici. Yea, fill every vessel, Father. Encha todo vaso, Pai. Fresh oil. Óleo Fresh fresco. oil. Óleo fresco. Micarezo borusi caria rega regia ruta batri. Oh, mamma macase faregi garengia.
Ye babasika zedeci kareshi kereto. We worship you, Lord. Nós adoramos Ara de vocês. borroze bereje grande gareje garroba do borrado de barrasa. Yesu cara de moria reje rinda resu richica. Nei su ramonande dilia nei su rilisci. Nei su rando borde vigeles. Non bare sifre gelo cara de visigri. Ye paparaja varossi crec. Things will be different now. As coisas vão ser diferentes agora. Yesu karure na mandere de vashere de varose vrich. E karara borreno mongronde de vadulda da la mondere de vastirik. Ne su cario nombrik. Nera na vonsere de vorreci Christ. Let su borrose porrege de vasturik. Oh, da 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 vachike. He's filling hungry hearts. Ele está enchendo corações famintos. Those who will seek Him Aqueles que o buscam, and hunger for Him, que têm fome por Ele, they will minister vão ser ministrados with great power com grande poder and great e grace grande graça in these last days. nesses últimos dias. Ye pakoro shigarenda da da bosikara da boroda bagaza. Ye bakuri sikarenge. Ye paparosa baranda barrera de verrora de bogrende de vachekariske. Ye shikarushkata. Thank you, Jesus. Thank you. Obrigado, Jesus. It's sikara. Now just for a moment, Agora, por momento, let's sing in the Spirit. vamos cantar no Let's Espírito. sing in the Spirit. Vamos cantar no Yes, Espírito. Nella vorantera de voria reje voroske, ye paparose verde reche cariache. The glory of God is here. Ye papaparonte de vasche cara de voria rendo boconde, ne cara de voronde de vocera de vasta. Nera de valanda de varanchera de voroso. Nera de varando rezze che de vocicai. Ye mo santo de voce